Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quinta-feira, 2 de abril, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Segundo Bolsonaro, Corona Voucher vai atender 54 milhões de brasileiros. Vale do Paraíba tem 34 mortes por coronavírus. Brasil fará cerca de 100 mil testes de Covid-19 em abril. STF dá 48 horas para Bolsonaro explicar ações contra coronavírus. Governo prepara medida provisória que reduz jornada de trabalho e salário. Medida provisória dispensa escolas do mínimo de 200 dias letivos. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quinta-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia quem assiste a gente aí de casa. Lembrando que estamos ao vivo, então aí comentem, participem, interajam conosco aqui do Abre Aspas. Sejam muito bem-vindos sempre. Vamos às notícias. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que estabelece auxílio de R$ 600 mensais por 3 meses a trabalhadores informais. Bolsonaro afirmou que o auxílio deverá beneficiar 54 milhões de pessoas, com custo aproximado de 98 bilhões de reais. O governo ainda não anunciou o calendário oficial de pagamento. 3 itens vetados: a ampliação do benefício de prestação continuada, que, segundo o governo, tem impacto de 20 bilhões de reais ao ano nas contas públicas. Reavaliação dos critérios que cancelava o auxílio emergencial do beneficiário que, ao longo dos 3 meses, deixasse de atender aos pré-requisitos. E restrição à conta bancária. Pelo texto aprovado, o benefício só poderia ser pago em conta do tipo poupança social digital, de abertura automática em nome dos beneficiários, criada para receber recursos exclusivos de programas sociais, do PIS, PASEP e do FGTS. Segundo o portal G1, a medida ainda não tinha sido publicada no Diário Oficial da União até o início da manhã de hoje. A publicação é necessária para oficializar o auxílio e permitir que o benefício seja concedido. No início da noite de ontem, o presidente da República afirmou que só enviaria o texto à publicação junto com uma medida provisória para indicar a fonte dos 98 bilhões. Pois é, Glauco. O prefeito Felício Ramute estava concedendo entrevista, prefeito aqui de São José dos Campos, em outra rádio hoje aqui da cidade, e ele afirmou que muitas pessoas estão procurando a prefeitura para abrir o MEI, então se tornarem um empresário e tentar conseguir esse benefício. Isso não pode acontecer, porque esse benefício de R$ 600 serve para apenas MEIs que estavam cadastrados até o dia 20 de março no governo federal. Ou seja, não adianta o pessoal querer abrir uma empresa agora para receber o benefício. Isso não vai acontecer. Mas esse benefício é muito esperado, né? A gente espera que o mais rápido possível seja publicado aí no Diário Oficial. A gente teve ontem entrevistando o deputado federal Eduardo Cury, que diz que os deputados estão tentando convencer o governo, né, para que publique o mais rápido possível essa ação no Diário Oficial, para que essa semana ainda fosse concedido esse benefício. Mas eu acho que isso não vai acontecer, deve ficar para a semana que vem. Pois bem, está sancionado, foi uma aprovação rápida, um benefício que deve, como você falou, ia atingir 54 milhões de pessoas, né? Eu não, foi o Bolsonaro que disse. O Bolsonaro, desculpa. Por favor. Não vamos colocar palavras na boca do Glauco. Não tem a menor dúvida. E uma coisa que nós todos precisamos ficar muito atentos, particularmente o poder público, com relação aos ditos espertalhões que vão procurar, sim, se aproveitar de vasas
ou de algumas coisas que para facilitar a vida de todos que vão acontecer a partir de agora. Nós todos somos responsáveis por essa fiscalização. Glauco, temos aqui participações. Ana Souza mandando bom dia, falando que o ano letivo está perdido. Temos também a Fernanda Gonçalves mandando muito bom dia para a gente. Obrigado por participarem do Abre Aspas. Muito obrigado pela sua participação, estamos à disposição. E as secretarias estaduais de saúde divulgaram até amanhã de hoje 6.931 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 245 mortes. O estado de São Paulo segue com o maior número de casos e mortes, 2.981 confirmados e 164 mortes. Glauco, hoje, segundo aí o portal Bing, né, que faz um balanço mundial do coronavírus, devemos atingir uma marca histórica de 1 milhão de casos da doença. Impressionante, né? É impressionante mesmo. E especialistas indicam que o número de casos de Covid-19 pode ser muito maior que o divulgado. Isso devido aos 23.600 testes que ainda estão à espera do resultado. Esta fila é 3,4 vezes maior que o total de casos confirmados pelo balanço das secretarias de saúde. Essa subnotificação de registros tem duas causas: a falta de testagem maciça no Brasil e a demora para finalizar as análises já iniciadas. Pesquisadores explicam que a quantidade de kits insuficiente e o gargalo na hora da análise dificultam a realização de cálculos que mostrem o real avanço do surto no país. Os especialistas também alertam que, como o Ministério da Saúde recomenda que sejam testados apenas pacientes graves, existe a chance de ser considerável o percentual de positivos nesse universo de pessoas já submetidas ao exame. A gente volta a repetir o que a gente falou ontem, né? Por isso que é importante, sim, a mídia divulgar quantos casos suspeitos. Exato. Porque a gente sabe que a realidade de hoje, de casos confirmados, vai ser confirmada somente daqui a 15 dias ou mais. Exato. Somente o Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, tem 16 mil casos em espera para ser analisado. Ou seja, só no estado de São Paulo, mais 15 mil casos aí podem ser confirmados. É muita coisa, né, Gal? Muita coisa. E o Brasil começará a realizar teste em massa para saber qual a porcentagem da população já infectada pelo coronavírus. Cerca de 100 mil brasileiros serão testados em 3 etapas, a partir da metade deste mês de abril já aqui. O objetivo da pesquisa é estimar o alcance real da epidemia e o avanço do número de casos. Com dados mais precisos a respeito, será possível fazer projeções do avanço da epidemia, descobrir quais são as regiões mais atingidas e, claro, planejar medidas de contenção. Pois é, Glauco, o ministro da Saúde aqui do Brasil, o Mandetta, né? Ele disse que está muito difícil obter esses testes aí no mercado mundial porque o mundo inteiro está precisando e muitas indústrias pararam. Ele divulgou recentemente que a Vale, né, a antiga Vale do Rio Doce, comprou aí cerca de 500 mil testes e deu para o governo, mas é que o governo espera então em até 30 dias concluir todos os testes que ele, trazer todos os testes que ele comprou. Ou seja, é uma necessidade mundial, né? Comprar testes do coronavírus. E que está em falta também. Exatamente. E o ministro Mandetta também demonstrou preocupação com a falta de equipamentos no Brasil. Segundo ele, parte das compras que seriam feitas de equipamentos de proteção individual para uso na rede de saúde caiu após os Estados Unidos adquirir um grande volume de produtos da China. O ministro pediu para que poupem ao máximo os equipamentos e voltou a defender medidas de isolamento social. Mandetta ainda disse que a mesma situação afeta o fornecimento de respiradores usados em UTIs. Pois é, Glauco, ontem eu li uma matéria na Globo, né, que eu pensei que eu nunca iria ler. Em Nova York, né, o estado mais afetado pela pandemia do coronavírus lá nos Estados Unidos, estão utilizando respiradores manuais.
Não faço a menor ideia como é que funciona isso, mas você imagina um estado dos mais ricos do mundo tendo que se submeter a respiradores manuais, né? Eu não sei como é que funciona, mas deve ser alguma coisa bem rústica para se ter noção de como isso atingiu o país. Temos mais comentários aqui. A Sofia de Jesus Araújo manda bom dia, assim como a Juliana Paz de Barros coloca aqui: sem exames não teremos uma real notificação, então vamos contando os mortos. E o Pablo Rodrigues concorda com a outra internauta, Ana Souza, que acredita que o ano letivo está perdido. Muito obrigado pelas participações. Temos mais uma aqui, é Eugênia Municucci mandando bom dia, estou atenta ao jornal. Ótimo dia para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Abre Aspas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou ao presidente Jair Bolsonaro que preste informações em até 48 horas sobre as medidas adotadas para combater o avanço do Covid-19. O envio de informações atende a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, que pediu ao STF que determine a Bolsonaro o cumprimento de algumas ações, entre elas, seguir o protocolo da OMS, respeitar as determinações dos governadores e não interferir na atuação do Ministério da Saúde. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que não comentará o assunto. E o presidente da República se desculpou por ter publicado vídeo fake sobre desabastecimento na Central de Abastecimento de Minas Gerais. O vídeo compartilhado por Bolsonaro mostra um apoiador mostrando o galpão com pouco movimento e dizendo: isso aqui se chama desabastecimento. Fome também mata. Conforme a Ceasa de Minas Gerais, a gravação foi feita no momento de limpeza e que, por isso, o local estava vazio. Todo mundo já caiu numa fake news, né, Glauco? Mas a medida positiva foi que ele se desculpou. Ele deveria fazer isso mais vezes, porque a imprensa já vem noticiando que várias informações que ele, o chefe do Brasil, né, o poder máximo do Brasil, vem falando, algumas coisas que ele fala são falsas ou não têm aí a origem verdadeira. Então, pelo menos nesse sentido, o Bolsonaro está de parabéns, caiu numa fake news, se desculpou. Se desculpou, que sirva de lição e, assim como todos nós, verifique a informação, verifique a fonte antes de sair compartilhando desarvoradamente aí. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com mais notícia para você. Fique com a gente. Estamos de volta ao vivo com Abre Aspas desta quinta-feira, são 9 horas e 54 minutos. E vamos saber aí como anda o mercado, como anda a nossa economia, claro, preocupação de todos, na coluna Mais Economia com Adriana Ritti. Muito bom dia, Adriana. Bom dia, Glauco, bom dia a todos da SP Rio Mais. Vamos de boletim Mais Economia para vocês. Segundo dia útil de abril e os mercados seguem o ritmo do primeiro trimestre tão desafiador que encerramos. Trimestre em que as bolsas norte-americanas caíram a patamares de 1987. E aqui no Brasil, o Ibovespa registrou perdas de quase 37%. A pior perda trimestral da história da nossa Bolsa de Valores. Na contramão, o dólar seguiu em altas históricas e já sobe próximo dos 30% no primeiro tri do ano. Tudo indica que teremos dias difíceis pela frente, depois do anúncio do presidente Donald Trump, em que ele disse que espera 2 ou 3 semanas bastante duras para os Estados Unidos, referindo-se aos possíveis números dos casos de coronavírus e mortes que devem aumentar significativamente. Enquanto isso, a guerra pelos preços do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita continua acirrada. Ontem, o presidente da Rússia esteve em conversa com os Estados Unidos e OPEP, buscando negociações. Mas parece mesmo que essa história ainda vai longe. Por aqui, depois de idas e vindas do nosso presidente Jair Bolsonaro, em seu último discurso apareceu um pouco mais cauteloso e deixou a seguinte mensagem: temos uma missão. Cuidar das vidas e não deixar empregos para trás. Minha gente, e que missão!
Por enquanto, a princípio até 7 de abril, a ordem é manter o lockdown. Vamos ver como as coisas vão caminhar a partir desta data. Analistas não prevêem retorno normalizado antes de maio. Em Brasília, já saiu novo decreto dizendo que as escolas, universidades e faculdades permanecerão fechadas até 31 de maio. Iniciamos o mês com mais um dia de queda para a Bolsa e alta para o dólar, enquanto os números de coronavírus são os mais controlados do mundo por enquanto. Só resta saber se por falta dos exames ou pelo lockdown. Hoje, mercados amanhecem um pouco mais a menos. Bolsas norte-americanas apontam uma abertura em alta, depois da Ásia também ter fechado em forte alta. Do ponto de vista econômico, podemos esperar um mês de abril de muitos altos e baixos. Isso é certo. Fico por aqui, desejo a todos uma ótima quinta-feira e até o próximo Boletim Mais Economia. Tchau, tchau. Muito obrigado, Adriana Ritt, com um comentário sempre pontual. Estamos muito atentos à economia, ainda bem que temos você para dar uma pincelada e uma facilitada para a gente. Mais participações aí, Douglas? Claro, Glauco. Temos aqui o Valderi Teixeira, sempre mandando bom dia para toda a equipe. Muito obrigado, Valderi. Assim como é o Lália Ferreira Teixeira, que também manda bom dia para a gente aqui. Muito obrigado pelas participações. E temos mais participações aqui comentando sobre uma notícia que a gente vai ler daqui a pouco sobre o ano letivo, sobre a educação, como é que fica. Assim como é a Juliana Paes de Barros, que fala que o ministro da Saúde está de parabéns, sensato, acalma a população, mas também nos alerta. Muito legal essa participação. E assim como a Rosana Santos, que dá sua opinião sobre o que o ano letivo não está perdido. E o Venildo André, eu acho que é um Facebook aí de dupla, né, de casal, que fala, será que o Brasil está preparado se essa pandemia piorar mais? É o que vamos descobrir nos próximos episódios. Não tem a menor dúvida, é o que todos nós, no final das contas, queremos saber. Muito obrigado por todas as participações. E o secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, anunciou ontem a prorrogação do prazo de entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física por 60 dias. O prazo passa de 30 de abril para 30 de junho. A Receita ainda avalia se será mantido o prazo do primeiro lote da restituição, previsto para 30 de maio. Tostes Neto deu a informação em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, ao lado de outros integrantes da equipe econômica do governo. Segundo a Receita, em 30 de março foram recebidas 8.100.000 declarações, cerca aí de 25% do total. 25% é um número muito baixo, muito né, baixo, o primeiro mês aí de declaração. E a gente sabe que, como tudo, né, essa pandemia está afetando o cronograma das coisas. Então a gente já deu uma notícia aí, você vai ter mais tempo para conversar com o seu contador, para organizar as contas em casa. Faça isso, aproveita que está de quarentena, né? Porque a gente viu que mais 60 dias e o leão, ele é feroz, né? Eguloso. Eguloso também. Exatamente. Não tem dúvida. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que suspende por até 90 dias o pagamento da contribuição previdenciária patronal. A matéria segue para o Senado e faz parte do conjunto de medidas emergenciais propostas pelo Congresso Nacional em combate à pandemia. A suspensão da contribuição patronal ocorrerá por meio do regime tributário emergencial. O prazo começa a ser contado a partir da publicação da lei e o empregador que aderir poderá pagar o acumulado sem juros e multa até o 10º dia útil do terceiro mês seguinte ao da publicação. O texto proíbe a adesão ao RTE por empresas de seguros privados, de capitalização, bancos, distribuidoras e corretoras de valores e de câmbio, sociedades de crédito, financiamento e investimentos e de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil e associações de poupança e empréstimo. No caso de inadimplência de 2 parcelas consecutivas ou 4 alternadas, o contribuinte será excluído e deverá pagar os juros e multa de mora.
Também podem ser excluídos aqueles que não mantiverem os postos de empregos que já existiam em fevereiro. Você leu todas essas notícias aí que a gente falou das empresas que não podem aderir a isso. Resumindo, são empresas que trabalham exatamente com a Previdência. Então não tem sentido elas pararem de pagar a Previdência, sendo que esse é o lucro delas, né? Não tem a menor dúvida. E o governo federal detalhou ontem em coletiva de imprensa a medida provisória que autoriza as empresas a reduzirem proporcionalmente a jornada de trabalho e os salários dos empregados. O programa prevê a preservação do valor do salário hora dos trabalhadores e estabelece que as reduções de jornada poderão ser de 25%, 50% ou 70%. Porcentagens diferentes dessas terão que ser acordadas em negociação coletiva. O programa ficará em vigor por 90 dias. Segundo o governo, todas as empresas podem participar, inclusive os empregadores domésticos. As empresas que aderirem ao programa não vão poder demitir os funcionários nesse período. Além disso, o empregador tem a obrigação de garantir o emprego do funcionário por um período igual ao da redução de jornada. Por exemplo, se houve redução de jornada durante 3 meses, o trabalhador tem direito de continuar na empresa por mais 3 meses. Para quem teve sua jornada e salários reduzidos e ganha até um salário mínimo de R$ 1.045, o governo vai completar o salário do trabalhador até o valor integral. Segundo o governo, o programa vai englobar 24,5 milhões de trabalhadores. Pois é, Glauco, a gente deu alguns trechos aí da lei, tem muitos mais trechos. Tem trecho para quem teve reduzido, para quem ganha até R$5.000, por exemplo, e teve reduzido 50%, 75%. Você pode acompanhar isso aí no site da SP Rio Mais ou no Jornal Vale. Essa notícia está lá completa, porque são para cada faixa salarial tem uma especificidade que o governo colocou. Então, algumas básicas a gente já deu, por exemplo, quem teve jornada reduzida de trabalho por 3 meses vai ter que trabalhar mais 3 meses com o salário integral depois dessa pandemia. Ou seja, são medidas básicas, mas muito importantes aí para o trabalhador ficar atento. Não tem dúvida. E vocês estão vendo aí uma série de medidas. É claro que a princípio ainda depende de aprovação, implantação, publicação e tudo mais, mas é importante que você já comece a se familiarizar com tudo isso para ver exatamente onde você se encaixa ou como você se encaixa. Você só funcionário, assim como você também aí é empresário. E agora sim, na área da educação, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem medida provisória que dispensa escolas de cumprirem o mínimo de 200 dias letivos. No entanto, a medida prevê que as escolas cumpram a carga horária mínima, sendo 800 horas para o ensino fundamental, médio e superior, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Os cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia também poderão ter os dias letivos diminuídos, desde que cumpram 75% da carga horária do internato do curso de medicina e 75% da carga horária do estágio curricular obrigatório dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia. Pois é, Glauco, estava tendo um debate muito grande aí na comunidade de professores, a comunidade acadêmica, de como ia ficar essa definição, né? Porque a gente está vendo que as escolas, algumas estão antecipando as férias, outras estão dando o EAD, né? Mas 200 dias letivos será muito difícil cumprir. Muito difícil. Muitas cidades já falaram que tinham a pretensão, por exemplo, de estender as aulas em janeiro, por exemplo, dezembro e janeiro, mas vai ser muito difícil cumprir 200 dias letivos. A gente viu aí, porém, que as 800 horas têm que ser cumpridas. Então, é interessante que as escolas, então, poderão fazer extensivos aí nos fins de semana ou estender o horário das aulas para que esse horário seja cumprido. Não tem dúvida, depois que tudo isso passar, realmente vai ser um mundo praticamente novo em que nós teremos que nos
adaptar. Exatamente. A gente ainda espera, por exemplo, uma posição do Ministério da Educação sobre o Enem, né? Exatamente. Se vai ser mantido, se vai ser prorrogado, porque essa rotina, como a gente falou, vários cronogramas estão se perdendo. Dentre eles, o de estudo de vários alunos que estão se preparando há muito tempo para o Enem. Então, a nossa dica, obviamente, é estudar em casa, né? Você está nesse tempo aí de quarentena, pode continuar lá tendo seu estudo em casa, mas a gente espera agora essa posição do Ministério da Educação sobre o Enem. Não tem dúvida, a nossa dica principal é que mesmo em casa você procure entrar o mais rápido possível, aprender uma nova rotina aí e não deixar que as coisas deixem, sabe, se esvaziem. Estude sim, leia, veja quais são as possibilidades, entre no mercado, se atualize sim. Isso é muito importante. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta o tempo e, claro, mais notícias para você. Fique com a gente. Dez horas 9 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas desta quinta-feira. E o tempo está dando uma cara de que vai mudar. Vamos saber isso com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A passagem de uma frente fria pelo mar será responsável por influenciar as condições de tempo hoje aqui na nossa região. A quinta-feira será um dia bem quente e abafado. As temperaturas máximas podem chegar aos 30 graus no Vale do Paraíba e no litoral norte. Já na capital paulista, 29 graus e 26 na Serra da Mantiqueira. No final da tarde, podem sim acontecer pancadas de chuva rápidas e isoladas. A partir de amanhã, de sexta-feira, as temperaturas vão entrar em declínio. A sexta deve ter um pouco mais de nebulosidade e chuva fraca, principalmente no período da manhã. Agora, a madrugada de sexta para sábado deverá ser bem gelada. A temperatura mínima pode chegar aí até próxima dos 12 graus na capital paulista e no Vale do Paraíba, por exemplo. Essa deve ser a primeira onda de frio, digamos assim, desse ano. Lá no sábado, o sol deve aparecer com mais frequência, Não há previsão de chuva, mas as temperaturas máximas não deverão passar aí dos 24 graus, por exemplo. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. E vamos às atualizações do coronavírus aqui no Vale do Paraíba. A Prefeitura de São José dos Campos informou ontem 3 novos casos na cidade, que agora acumula 36 confirmações. O município, que tem uma morte já confirmada, investiga 6 mortes suspeitas da doença e tem 487 pacientes que ainda aguardam resultado dos exames. Desses, 416 estão em casa, 29 estão internados em UTIs e 42 em enfermarias. Em Taubaté, a Prefeitura decretou essa semana estado de calamidade pública. A cidade investiga 3 mortes e 168 casos suspeitos, sendo que existe um caso confirmado e outra morte confirmada. Jacareí registra 3 casos confirmados. Os casos suspeitos subiram para 54. Ontem, Cachoeira Paulista e Caçapava confirmaram os primeiros casos da Covid-19. No litoral norte, São Sebastião segue com 2 casos confirmados e 1 morte confirmada, além de 20 casos suspeitos e 5 mortes em investigação. E também ontem, Caraguatatuba decretou estado de calamidade pública. Pois é, Glauco, a gente passou um geralzão aí sobre a nossa região, sobre a atualização para o pessoal aí de casa. E a nossa jornalista Gabriela Barreto separou um dado aqui interessante. A pandemia do coronavírus tem avançado principalmente entre as mulheres, triste isso aí. Mulheres e jovens ainda, que tem sido a maioria dos casos suspeitos e positivos na região, ao invés dos idosos, como por exemplo a gente tem sempre falado. As mulheres passaram de 55%
para 67% dos casos em quase 10 dias, assumindo a liderança dos casos confirmados aqui no Vale, né? O percentual da doença entre os homens caiu de 45% para 33% e a incidência de coronavírus também registrou uma leve mudança com relação à faixa etária dos pacientes confirmados e suspeitos. Agora, os pacientes entre 30 a 39 anos estão com 20% dos casos, ou seja, a gente sabe que esse é o fato, né? As mulheres estão confirmando mais casos da doença. Agora a gente pode supor aí que a gente se deve muito pelo afeto, né? As mulheres geralmente são mais carinhosas, ou pela proatividade, mas a gente sempre lembra que tem que se cuidar, né? Porque é muito triste a gente ver que está aumentando principalmente entre as mulheres. Não tem dúvida, é uma coisa, cuidado sempre, e entre os jovens também, principalmente, né? Porque né? todo mundo começou isso daí, não são só os idosos, não. Cuidado é essencial nesse momento. E a obra da rotatória do gás em São José dos Campos fica 12,7% mais cara e vai atrasar 6 meses. O aditamento do contrato foi publicado essa semana pela Prefeitura. Iniciada em novembro de 2018, a obra deveria ser concluída no dia 18 de maio desse ano, após 18 meses, com um custo de 13,17 milhões de reais. Com o aditamento, no entanto, o prazo de entrega foi ampliado para novembro e o custo saltou para 14,85 milhões. Questionado pela reportagem sobre o atraso da obra, a Prefeitura alegou que, no início do serviço, foi necessário remanejar 5 adutoras cujo cadastro se mostrou impreciso, prejudicando o ritmo dos trabalhos e que os impactos das chuvas de verão também contribuíram para a necessidade desse aditivo. Sobre o aumento do custo, a gestão tucana argumentou que foram realizadas adequações por conta das condições do local, caso do fechamento da obra e contenções provisórias durante a escavação, necessárias para melhorar a segurança do trânsito, que permaneceu circulando muito próximo à obra, e que houve adequações viárias para os desvios de trânsito, caixas de concreto de redes antigas de telefonia que foram encontradas durante a escavação que não estavam cadastradas, além de excesso de água aflorando durante a escavação do túnel. Foi praticamente uma tragédia isso aqui, né? Glauco, eu me pergunto, né? O trânsito próximo à obra já não era previsto? Sendo que essa obra é exatamente para desafogar o trânsito da região. Então uma obra de 18 meses vai ter que lidar com 18 meses de trânsito e agora a justificativa é que não se sabia que o trânsito da obra e por isso teve que ser feitas alterações no projeto do trânsito do entorno, né, da fiscalização, sinalização e etc. Algumas coisas são justificáveis, né, como achar caixas de telefonia, ou atraso, inclusive, em razão da pandemia do coronavírus, que não foi colocado aí. Ou mesmo da chuva. Ou mesmo da chuva. Agora, algumas coisas a gente tem que se atentar, né? O trânsito já era previsto. Isso ou não. Deveria, porque deveria. Não estava previsto. Não estava previsto. Glauco, vou ler uma participação aqui interessante. Primeira do Luiz Luizão, nosso sempre querido amigo, que manda aqui, bom dia, jornal, abre aspas. Ele fala lá de Cruzeiro. E temos uma participação aqui especial. O Wesley Magnoler, desculpa se eu li seu nome errado, falou aqui do caso das faculdades, né? Além de faculdades que estão cobrando mensalidades integral, como se estivessem dando aula presencial, mas estão colocando aulas online, que, diga-se de passagem, não são boas, e EAD, que é o ensino à distância, né, é mais barato. Ou seja, as universidades não querem saber e o governo deveria atuar nisso, pois as faculdades estão ignorando a situação e cobrando por um serviço que não estão fornecendo. Muito legal essa participação, porque realmente você está pagando por uma aula presencial. A gente orienta que em todos os casos, como dúvidas como essa, deve ser procurado o PROCON. Lembrando que o PROCON aqui de São José dos Campos está com atendimento digital nesse período de pandemia. Então você não precisa ir até o PROCON. Você pode entrar lá no site da Prefeitura, escrever sua reclamação, sua dúvida e ser orientado aí por um profissional que tem toda a especificação para te responder sobre isso. Pô, muito legal a sua participação, bem legal mesmo. E olha, eu ratifico aqui, aproveitando que nós estamos em casa, temos esse acesso todo com a internet e tudo mais,
Vamos ficar de olho em tudo que está acontecendo, sim. Nós temos o PROCON aí, vamos ficar, sim, como diziam antigamente, de papagaio de pirata, colado aqui, fiscalizando tudo, porque muitas coisas estão acontecendo e a nossa fiscalização, inclusive em cima de suas excelências, os nossos políticos, vamos aproveitar, tirar um tempinho também para fiscalizar em regra tudo o que está acontecendo nesse país. Pode ser uma grande chance de nós termos grandes viradas. Obrigado pela sua participação, muito pertinente mesmo. E Glauco, a gente queria frisar, eu tenho duas professoras em casa, né? Minha mãe e minha irmã são professoras, e não é um quesito apenas da educação, né? A desinformação por parte do governo é muito grande. O que vai ser feito, o cronograma de tudo está sendo atrasado. Exatamente. E parece que o cronograma de informação vindas do governo também estão muito lentas, né? Na área da educação não existe essa informação, por exemplo. Na área da economia, existem diversas informações que não estão sendo passadas para a população. Então, assim, a gente espera que o governo haja rapidamente, com clareza, porque a população está em dúvida, né? Não tem dúvida. Eu espero só que haja rapidamente, já é um problema crônico do Brasil, né? Exatamente. Porque daí o Pedro não gosta do Paulo, que é um pouco mais verde escuro que o outro, que é um pouquinho mais vermelho. Aí nós estabelecemos uma discussão e o povo paga a conta. Vamos fiscalizar, vamos cobrar e principalmente vamos exigir. É isso aí. E o Tribunal de Justiça concedeu liminar para autorizar, olha que legal, uma churrascaria de Taubaté, que fica à margem da Via Dutra, a receber clientes. Na ação, o estabelecimento alegou que tem entre seus clientes prestadores de serviços considerados essenciais, como caminhoneiros, profissionais de saúde, segurança e entregadores de correspondência. O estabelecimento afirmou ainda que não poderia exercer a modalidade delivery, pois também oferece descanso e higiene pessoal aos motoristas. A churrascaria se comprometeu a seguir orientações do controle epidemiológico e sanitário. Glauco, muito legal. Eu vou frisar aqui, eu vou mandar uma foto para o nosso editor aqui, Pedro, ver se daqui a pouco ele consegue colocar. No Distrito Federal, tem um rapaz se vestindo de Thor e entregando marmita para os caminhoneiros. São, como a gente sempre vem falando aqui, né? Pequenas atitudes aí, individuais ou coletivas, que fazem a diferença num momento de crise como esse, né? A união de todos é muito importante e se você está sem fazer nada, por que não ajudar, né? Nossa, muito bacana. E a gente tem visto muitos exemplos para lá de interessantes. Parabéns a todo mundo aí. E o tênis, o nobre esporte do tênis, também foi afetado pelo coronavírus. Nesta quarta-feira, o All England Club, local onde é realizado o torneio de Wimbledon, em Londres, anunciou que o campeonato não será disputado em 2020. A decisão foi tomada, claro, por conta da pandemia. Segundo os organizadores, não haveria tempo hábil para preparar e realizar a competição que estava prevista para se iniciar aí no dia 29 de junho. Com a decisão, o torneio deixa de ser realizado pela primeira vez desde 1945, e lá naquele tempo, claro, em virtude da Segunda Guerra Mundial. Assim, os organizadores já planejam a próxima edição para 2021. Em nota oficial, há a confirmação de que o clube espera a realização da 134ª edição de sua história entre os dias 28 de junho e 11 de julho do ano que vem. Além desta competição, outro Grand Slam já havia sido afetado pela pandemia. O torneio de Roland Garros, programado para maio, foi transferido para setembro. Então você vê aí a importância disso aí, né? Como o problema é grave. Desde a Segunda Guerra Mundial, que o torneio não é interrompido. Ele passou por Guerra Fria, pandemias aí de, como, por exemplo, H1N1, né? Não tem dúvida. Anos que nunca é interrompido e agora está sendo interrompido devido ao coronavírus. Então a gente vê que o problema é sério, né? É muito sério. Mas vamos falar um pouco de coisa boa agora? Com certeza, Vamos tirar aqui um pouco o pé. Olha só. Mais de 202.342 pessoas no mundo já se recuperaram do Covid-19. O país com mais recuperados, por enquanto, é a China, mais de 76 mil. O Brasil teve 127 recuperados. Contudo, a gente sabe que a gente não pode em nenhum momento esmorecer. O isolamento social ainda é
para lá de necessário. Pois é, isso mostra é muito que, importante. a gente leu ontem, né, que uma senhora de 103 anos chinesa aí se recuperou. Sem dúvida. Número impressionante, né? E a gente frisa, vou pedir para o Pedro colocar agora também, olha que legal que eu acabei de falar aí. O Thor do Distrito Federal, o fisioterapeuta que tem a aparência do super-herói da Marvel aí, né? Um pouco Muito parecido, legal. um pouquinho, até um pouco mais forte, né? Está entregando... Bondade sua um pouco mais forte, né? É o robusto, robusto, assim. né? Está entregando marmitas a caminhoneiros, olha que legal. Gabriel de Graça prepara as quentinhas e entrega com... Desculpa, eu falei Distrito Federal, não, é Orlândia, em São Paulo. Ele está fazendo isso aí com amigos na rodovia Anhanguera, ou seja, uma ação individual com amigos. Ele não está pegando dinheiro do governo, não está pegando dinheiro de outras fontes. Ele está fazendo por conta própria, viu que legal? Dá para fazer cada um sua parte, né? Não tem dúvida, parabéns ao nosso glorioso Thor de Orlândia, São Paulo, aí bacana a sua atitude. E com tanta gente de quarentena e preocupada com a evolução da pandemia, aí um grupo de 3 desenvolvedores e uma designer resolveu criar um site que só reúne notícias boas sobre a doença aí produzida aí pela imprensa. São reportagens que mostram, por exemplo, a aprovação de um teste que detecta o coronavírus em apenas 5 minutos. Ou voluntários no Recife que fabricaram jalecos para suprir a falta aí nos hospitais. O site redireciona o visitante diretamente para a fonte da notícia clicada ali. O Good News Coronavírus está no ar desde o dia 20 de março e tem código aberto, ou seja, qualquer um que entenda de programação pode sugerir alterações para melhorar o projeto. Desde sábado, agora o último dia 28, o Good News Coronavírus tem publicidade. O objetivo, porém, não é gerar lucro. Toda a receita será revertida em doações diretas ou em forma de equipamentos e materiais para hospitais, aí segundo os criadores. Anote aí, se você quiser dar uma olhada e, claro, se possível também, dar uma força. O endereço é thegoodnewscoronavirus.com. Você está vendo aí, embaixo no GC, em inglês, thegoodnewscoronavirus.com. Vale a pena você dar uma olhada e, claro, se possível também, colaborar com tantas ações aí, né, Douglas? Ações que a gente vê muita gente preocupada em trazer um bom astral, em fazer a gente adquirir boas energias para suplantar essa fase tão difícil para todos nós. Exatamente, a gente relembra que aqui no nosso papel de mídia, né, é informar o que está acontecendo, tanto para o lado que a gente considera negativo, infelizmente, mortes, número de confirmados, para que a população fique atenta, né, que não é uma gripezinha, é um caso sério, né? Lógico, mas a gente também reforça aqui que todo dia a gente está acabando com boas notícias, para que o astral da população veja que isso vai passar, né? Existem casos bons e é muito legal essa iniciativa que reúne todos os casos bons. Então, se você quiser saber boas notícias além da SP Rio Mais aqui e do Jornal Vale, que também tem boas notícias, tem aí esse aí que só tem boas notícias, The Good News. thegoodnewscoronavirus.com. Uma última lembrança aqui que a gente sempre faz. Aproveita você que está em casa, dá uma geralzinha naquele vasinho que está com água, com aquela garrafa que está lá no fundo cheia de água, porque a dengue, a despeito da pandemia do coronavírus, também está aí, né? Exatamente. Então tome cuidado em casa. Aproveita que sobrou esse tempinho, dá uma geral. Eu estou fazendo isso direto. E você, Douglas, também? Lá em casa estamos todo mundo se organizando e algumas medidas para evitar o coronavírus são medidas que a gente acaba esquecendo, mas que a gente aprendia lá na escola, né? Como, por exemplo, manter as unhas cortadas. Ah, hoje em dia a gente não lembra mais disso. O pessoal às vezes deixa a unha... Por quê? Porque a bactéria, ou no caso, o coronavírus não é uma bactéria, mas no caso o vírus também pode se instalar aqui debaixo da unha, a gente não percebe, não sai quando lava a mão. Então são medidas antigas, né, que a gente sempre ouvia falar que a gente esquecia. Então vale ressaltar que essa doença tem um lado positivo agora, que é da gente lembrar as boas medidas sanitárias, né? Não tem a menor dúvida. Cuidem-se, que nós aqui procuramos trazer a você sempre o conteúdo preciso e de verdade. Nós agradecemos demais a sua participação
Douglas, obrigado por mais uma participação aqui. Eu que agradeço, Glauco. Até amanhã. Até amanhã e convidamos você para a edição de amanhã, sexta-feira, do Jornal Abre Aspas. Muito obrigado, um ótimo dia e até amanhã.